Boa noite, meus irmãos. Paz de Jesus, é bom recebê-los aqui na nova EBV, Escola Bíblica Virtual. Nós hoje vamos estudar o livro de Neemias. Passamos no último encontro pelo livro de Esdras e estudamos em panorama a mensagem que esse livro traz. Só dando uma recapitulada, a história do livro de Esdras narra a continuidade, a continuação da história do povo de Israel quando volta do exílio. A gente viu no final do livro de 2 Crônicas que o povo foi levado cativo para a Babilônia, o povo de Judá, as tribos do sul, enquanto que as tribos do norte foram levadas um pouco antes, uns 100 anos antes, pelos assírios como cativos aos domínios dos assírios. Então acontece que o livro de Esdras retoma essa narrativa e conta como o povo estava agindo, ou como ele, esse reformador chamado Esdras, agiu no meio do povo para restaurar a ordem legal que foi estabelecida por Moisés, a restauração da aliança. Nós vimos que isso não aconteceu de forma tão simples, não foi uma reforma tão simples como nenhuma reforma é, mas ela aconteceu. Nós vimos que no capítulo 4 existiram algumas oposições que não tiveram um condão, o poder, no final das contas, de evitar a reconstrução do templo. Os alicerces do templo são lançados, antes primeiro o altar é feito, o templo é restaurado e o povo consegue voltar a adorar. Isso não sem muito esforço, gerou toda a dificuldade, mas Esdras, como o próprio nome do livro deixa a gente ciente, foi um dos responsáveis, se não um dos maiores responsáveis pelo restabelecimento do culto a Deus, da forma de adoração, da leitura das escrituras e da interpretação, de forma mais preponderante nesse aspecto. O livro de Neemias é uma continuação, porque na sua concepção, esses dois livros, na verdade, faziam parte de um único livro. Então, nós temos uma continuação, só que de outro ponto de vista, a partir da história de Neemias. Enquanto que Esdras foca na estrutura espiritual, Neemias vai focar aqui na estrutura civil, na estrutura de civilização desse povo, com a reconstrução do muro. Esdras estava voltado para o ensino, para o sacerdócio, e Neemias aqui para o governo civil, para a restauração da dignidade de Israel enquanto povo. E é isso que nós vamos estudar no dia de hoje. Então, nós temos aqui o livro de Neemias, em que o seu autor é Neemias e provavelmente um outro colaborador, que narra esses acontecimentos. E Neemias, ele foi 2 vezes a Jerusalém. A primeira acontece 13 anos depois da ida de Esdras, e ele passa 12 anos enquanto governador. Depois ele é chamado para a Pérsia e depois retorna para Jerusalém como governador novamente. O versículo-chave aqui de Neemias está no capítulo 2, no verso 17. A gente vai chegar lá, mas quando a gente fizer a leitura de alguns outros textos que apresentam a obra em Neemias enquanto mais um reformador da igreja, do povo, a exemplo de tantos outros que o seguiram. Então, antes da gente começar, vamos orar, pedir ao Senhor que nos conduza nesse momento, que nos ajude. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua presença, pelo teu auxílio, pelo teu ensino. Habita em nossos corações e nos tutela, Senhor, para que façamos a tua vontade e não sigamos os desejos dos nossos corações. Esses desejos só nos fazem andar por caminhos tortuosos e por sendas que no final só levam ao pecado. Afasta-nos, ó Pai, das tentações, do pecado, e que possamos sempre, Senhor, estar diante de Ti, pedindo perdão pelas nossas faltas e renovando nosso arrependimento e nossa santificação diante de Ti.
Oramos agradecidos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 1 começa mostrando que o livro, na verdade, trata sobre as palavras de Neemias, motivo pelo qual entendemos que Neemias, de fato, foi o maior compilador ou escritor da maior parte desse livro. E no mês de Quisleu, essa data é importante e a gente vai retomar daqui a pouco por quê. Ele pergunta ao seu irmão como é que estava a situação de Judá, né? Veio Hanani, verso 2, um de meus irmãos, com alguns de Suzã. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E eles falaram para Neemias: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria, finalzinho do verso 3, e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Neemias, ouvindo esse relato, ele senta e chora. Talvez até um bordão dos dias atuais, né, sentar e chorar, mas isso aqui teve uma legitimidade, uma essência muito profunda. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante os deuses dos céus. E no verso 5, a gente vai fazer essa leitura aí dessa oração magnífica que Neemias faz, que nós devemos aprender a fazer também nos dias atuais. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os teus mandamentos, os estatutos e juízos que ordenaste a Moisés. Então o que acontece? Neemias, ele tem uma paixão, uma verve nacionalista de se preocupar com o seu próprio povo, se preocupar com a sua pátria, a pátria dos seus antepassados. E ele, motivado por esse interesse, pergunta como aquelas pessoas estão vivendo naquela região. E o seu irmão relata a situação de penúria, de miséria, que toda aquela área está sujeita, né, depois que foi totalmente destruída pelos babilônios. E isso é uma razão para Neemias refletir e se dirigir a Deus em oração. Refletir, olhando para as consequências do povo não ter guardado os mandamentos e os juízos de Moisés, antes ter ido após outros deuses e ter buscado em outros lugares alívio e socorro para as suas chagas. E ele reflete e se coloca no lugar desse povo enquanto partícipe desse povo, né? E isso está bem enfatizado aqui no verso 7, quando ele diz: os quais temos, no final do verso 6, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele se inclui enquanto pecador, afastando qualquer ideia de que ele tivesse qualquer tipo de mérito ou estivesse acima das outras pessoas. E antes da gente seguir, fazendo a apresentação de Neemias, o capítulo 1 termina com a explicação de que ele era copeiro do rei. O copeiro exercia um cargo oficial dentro da corte, um dos mais elevados, porque cabia a ele, inclusive, beber todas as bebidas que chegavam até o rei, no intuito de protegê-lo contra qualquer tipo de envenenamento. Então, era alguém que deveria ser de muita confiança do rei. Então, Neemias é exatamente essa pessoa, alguém que se preocupa com a sua nação, se preocupa com o status da sua nação em relação à aliança que fez com o seu Deus, e estava aqui no exílio, na corte do rei Artaxerxes, como copeiro, como alguém que exercia um cargo de confiança do rei. Então nós temos aí a primeira visita de Neemias, dos capítulos 1 até o 12, está narrado aí nesse intervalo,
Nós vemos que dentro dessa narrativa existem outras narrativas paralelas. Nós vamos ver do capítulo 1 até o capítulo 3 a preparação do povo para a reedificação dos muros, que foi esse o propósito que levou Neemias a Jerusalém. Já com o início de uma oposição no capítulo 2, mas é uma preparação para que o povo começasse a reconstrução dos muros. Do capítulo 4 até o capítulo 8, nós temos até o capítulo 7, nós temos atos de Neemias enquanto governador, atos de magistrado civil, de governante. Então nós vamos ver que ele exerce com estratégia e com sabedoria esse encargo de ser o magistrado, aquele que julga, aquele que coloca diante do povo qual deve ser a conduta deles. Do capítulo 8 até o capítulo 12, nós temos aqui um sumário sobre as ações no âmbito espiritual, em como o povo renovou a aliança com Deus. O capítulo 8 começa com Esdras, e no capítulo 12 nós temos aí a volta dos sacerdotes para Jerusalém e como eles estavam sendo mantidos pelo povo. No capítulo 13 nós temos algumas outras ações de Neemias, já agora no seu retorno, na sua segunda vinda para Jerusalém, e os seus novos atos na tentativa de manter íntegra a aliança que o povo havia assinado diante de toda a congregação, diante dos líderes e principalmente diante de Deus. Dito isso, vendo essa divisão, nós vemos aí a reconstrução do muro pega exatamente isso, do capítulo 1 até o capítulo 7, de modo mais geral, se dividindo em algumas outras narrativas. Do capítulo 8 a 10, nós temos a renovação da aliança com Esdras, do 10 a 12, entre o 11 e o 12, em como esse sistema sacerdotal iria ser mantido pelo governo civil e pelas pessoas em geral. E no capítulo 13 nós vemos um reavivamento, ou a ação de Neemias no âmbito agora dessa nova aliança que esse povo firmou com Deus. Então nós já lemos aqui que Neemias, exatamente antes de fazer qualquer coisa, ele ora, e depois no capítulo 2, antes de se dirigir à cidade de Jerusalém, ele tem a permissão concedida pelo rei Artaxerxes. É isso que está escrito aí. O rei conversa com ele aí, do verso 1 até o verso 8, e a gente vai ver ele conversando com o rei pedindo autorização e cartas. Cartas eram como se fossem emissões reais, oficiais de documentos que davam poder à pessoa que lhe portava. Então, se eu tivesse nos dias atuais, vamos supor, se isso ainda fosse válido, se ainda vigorasse, se eu tivesse uma carta do governador do estado, por onde eu passasse para executar qualquer tipo de coisa, eu poderia apresentar essa carta como respaldo, como prova de que eu estava habilitado a fazer aquilo, porque o governador me autorizou. E foi isso que aconteceu. O rei manda Neemias para aquela localidade para reconstruir o muro, e ele leva cartas, ou seja, autorizações do rei, para que quando chegue naquela região e encontre outros governadores de outras províncias persas, aqueles governadores não sejam óbice ou não sejam obstáculos à tarefa que Neemias foi ali executar. Acontece que ele chega lá e essas pessoas que governam algumas regiões próximas de Jerusalém zombam deles, porque querem, na verdade, desestimular, desanimar o povo a reconstruir o muro, numa clara tentativa de defender a sua influência e o seu prestígio. Estou falando agora do prestígio desses líderes. Entenda que a reconstrução de Jerusalém representava para governadores do entorno um risco, um perigo. De quê? Um perigo e um risco de perder a influência. Essa cidade de Jerusalém, além de estar numa localidade estratégica, ela já tinha no passado nomes de peso que governaram essa cidade, e que era um povo que tinha bastante poder. Então, ter uma cidade forte naquela região representaria para aqueles governadores perda de influência e perda de prestígio. E isso está exemplificado exatamente aí
né, na figura aí de Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio. Essas três pessoas encarnam a primeira oposição externa que o povo enfrenta. E esse povo e esse pessoal começa a zombar e a assolar. E o verso-chave desse livro de Neemias está no capítulo 2, verso 17, que é o que a nossa revista traz também. Neemias diz assim para aquelas pessoas que estão em Jerusalém, no intuito de motivá-las: vocês estão vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vamos, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha. E ele fala, né, para aquelas pessoas, para aqueles irmãos judeus que estão ali, como Deus tinha sido bom com ele, verso 18. E aquilo reanima o povo, e o povo diz: então vamos lá, finalzinho aí do verso 18, vamos reedificar essa cidade. E aí surge aí no verso 19 essa oposição de Sambalate, Tobias e Gesem, querendo dizer que aquela reconstrução da cidade era uma tentativa dos judeus de se rebelarem contra o rei. Uma acusação que, inclusive, usaram contra Jesus, né, de um modo bem parecido. Né? Ao Jesus dizer que o seu pai é rei e que ele é rei, né, ele chega até a dizer isso a Pilatos, né, e que o seu reino não é deste mundo, os judeus acusam Jesus de querer ser mais rei do que César. Então, era uma afronta para o povo romano alguém se intitular rei ou imperador no lugar de César, porque César era a autoridade máxima dentro do Império Romano. E é isso que essas três pessoas fazem aqui. Querem colocar sobre o povo de Israel esse fardo, essa carga de que o povo está conspirando contra o rei. Porque se eles fizessem com que o rei acreditasse nisso, é óbvio que o rei mandaria um exército e impediria essa cidade de ser reconstruída, porque o rei não iria apoiar conspiradores contra o seu próprio reino. Mas Neemias continua e prossegue junto com seus amigos lá, dizendo que é o Senhor que vai dar êxito a eles. O capítulo 3 mostra quem são as pessoas que trabalharam na reedificação da cidade, mostrando que nem todos, se você puder comparar aí, no verso 5, vocês vão ver que nem todos participaram dessa obra. Vocês vão ver que também outras pessoas participaram, que muitas vezes não são citadas na Bíblia, como as mulheres, lá no verso 12. Então, muita gente participou, mas algumas pessoas também não participaram. As que não participaram, influenciadas, obviamente, por aqueles que se opunham, e aquelas que participaram, influenciadas, obviamente, pela motivação de Neemias, que vinha do próprio Deus. Porque Neemias narra, todas as vezes que ele diz que vai fazer alguma coisa, ele diz que é o desejo que Deus coloca em seu coração. Veja aí, no verso 12 do capítulo 2. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Então existia dois povos dentro de um só, e ainda os povos estrangeiros. Dentro do povo judeu existia alguma divisão, e essa divisão ela era reflexo da polarização que existia entre a influência de Neemias e a influência desses líderes estrangeiros. E aí o capítulo 4 narra o auge dessa conspiração. Ela é o auge porque é uma tentativa, mais uma vez, mas fracassada, de impedir o povo de continuar. E ela vai culminar lá no capítulo 6. Né? Eu digo auge porque ela está no centro. Na verdade, não é o auge, propriamente dito, mas é o centro da controvérsia dos adversários. Ela vai culminar lá no capítulo 6 e a gente vai ver qual é a resposta de Neemias para esses problemas. Então, entre o capítulo 4 aqui, já começou lá no capítulo 2, mas entre o capítulo 4 e o capítulo 6, nós poderíamos dizer que nós temos aí oposições quanto à obra que Neemias havia de fazer. No capítulo 4 e no capítulo 6, oposições externas. No capítulo 5, oposições internas. Qual era a oposição externa? Esse mesmo pessoal, capítulo 4, verso 7, quando descobriram que o povo já estava fazendo a obra com todo o gás, com todo o foco, eles começaram a ficar preocupados, mais preocupados. No começo era só zombaria. A zombaria tinha a intenção de desmotivar aquele povo. Nesse momento aqui, a gente vê que eles queriam, na verdade, atacar o povo
de Jerusalém. Verso 8 do capítulo 4. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, o que é que Neemias diz aí? Nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles. Uma clara cooperação entre a oração e a ação. Neemias era um homem de oração, mas era também um homem proativo. Ele orava porque sabia que Deus poderia proteger, mas ele não deixava de fazer aquilo que estava ao seu alcance para fazer. Ele coloca guardas para poder proteger a cidade de quaisquer ataques. E o verso 17 do capítulo 4 enfatiza isso de uma forma assim, bem peculiar. Leia comigo. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Com uma mão o povo estava fazendo a obra, com a outra mão estava segurando a arma para poder defender a cidade de qualquer ataque desses governantes estrangeiros. E verso 23, capítulo 4. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Mostrando que enquanto estavam acordados, eles estavam trabalhando e protegendo a cidade. E enquanto dormiam, não deixavam de vigiar. Isso nos lembra rudemente, né, de maneira assim bem introdutória, aquela parábola em que Jesus conta sobre a vigilância, né, a parábola da vigilância, que os servos do Senhor devem permanecer vigilantes, porque ele virá, né, uma segunda vez, e ele virá como ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora. Era o que esse povo fazia aqui. Vencidas essas dificuldades externas, o povo enfrentava agora também uma oposição à reconstrução da cidade interna. Que dificuldades eram essas? O povo havia empobrecido fortemente, né? A cidade estava desolada, vocês viram lá no começo do capítulo 1, que a cidade estava desolada, o povo passava fome. No capítulo 2, verso 17, que é o verso-chave desse livro, nós vimos que a cidade estava em miséria. Então, é normal nessas ocasiões as pessoas venderem propriedades para poder se manter. Só que qual foi o limite? A que limite isso chegou? O povo vendeu as propriedades a ponto de elas se tornarem escravas. Elas não tinham mais o que vender. Eu não tenho mais um terreno para vender para poder alimentar a mim e a minha família. Eu vendo a mim mesmo e aos meus filhos. Eu me torno escravo para poder ter sustento. E isso estava acontecendo entre os próprios judeus. Aqueles que tinham mais posses estavam fazendo escravos aqueles que não tinham posses alguma. E essas pessoas que não tinham posse alguma foram até Neemias reclamar exatamente disso. Verso 5. No entanto, do capítulo 5. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. O que é que Neemias faz? Ele pondera consigo mesmo, verso 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados. E lhes disse: vocês são usurários, ou seja, aqueles que emprestam dinheiro, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Como exemplo dessa própria repreensão que Neemias faz, ele se coloca como o primeiro que empresta sem pedir nada em troca. Verso 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas e os seus olivais. O que é que Neemias está fazendo aqui? Ele está repreendendo os nobres, ele está aplicando um princípio, mas esse princípio não está para além dele. Pelo contrário, ele está incluso nesse princípio. E ele exemplifica isso mostrando: olha, eu estou emprestando, mas eu não estou cobrando nada por isso. Restituam, portanto, as terras dessas pessoas que venderam para poder se manter. Num ato de governante justo, o Neemias justo, que está governando justamente aqui, favorecendo as pessoas que estão sendo exploradas e tendo a sua dignidade diminuída, tendo que se vender para poder se manter.
Então, e esse exemplo de Neemias ele não para aqui, ele é ampliado nos versos seguintes, mostrando que, numa outra ocasião, né, se Neemias deu um bom exemplo, dando esse empréstimo sem cobrar absolutamente nada, ele também exerce o seu exemplo a partir de outros 2 exemplos. Primeiro, ele não recebia o seu salário enquanto governador, que lhe era devido, isso está aí no verso 14, eles não comiam o pão devido ao governador. Sabemos que quem governava uma região recebia de tributos daquela região o seu próprio mantimento, mas ele não quis exercer essa prerrogativa. E ele hospedava as pessoas, ele era hospitaleiro, finalzinho do verso 17. Então, ele exercia a sua generosidade emprestando, nesse exemplo, sem cobrar absolutamente nada, abdicando do seu direito enquanto governador, sendo hospitaleiro e doando, né? Verso 18 até o verso 19 aí, mostra que ele preparava para cada dia um boi e 6 ovelhas escolhidas para poder dar ao povo. Então, mais uma vez, Neemias agora debela uma crise interna, fora as crises externas dos outros povos, ele debela agora uma crise interna, que vai novamente voltar à crise externa no capítulo 6. O pessoal queria encontrar com ele lá, esses governadores, né, Sanbalat, Tobias e Gesem, para conversar com ele, mas Neemias sabia que a conversa, na verdade, era um pretexto para que ele fosse morto. E aí, esse pessoal mandou cartas reiteradas a Neemias, convidando ele para uma reunião. E aí, Neemias lhe enviou mensageiros, verso 3, para dizer o seguinte: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Por que eu vou parar essa obra? Eu tenho uma grande obra para fazer. E esse pessoal insistiu, exatamente para tentar matá-lo. E no final das contas usou a mesma estratégia que eles usaram no início, verso 7, dizendo que, acusando Neemias de se autoproclamar rei em Judá, uma clara conspiração ao rei persa, e na verdade não era isso que estava acontecendo. Neemias fala aí no verso 8: de tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é que inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Os achaques, os ataques daqueles governantes, daqueles estrangeiros ali, era na tentativa de desmotivar o povo, de enfraquecer o propósito, a missão para a qual o povo estava sendo destinado e pela qual estava trabalhando. Então, essa oposição ela acontece inclusive na figura de um falso profeta, um senhor chamado de Semaías. Ele profetiza aí, mas a profecia Neemias discerne que é uma profecia contra si. E no verso 14 ele faz uma oração imprecatória, dizendo: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalat, no tocante a estas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram me atemorizar. Então, existiam algumas pessoas dentro do próprio povo, inclusive, que tentavam minar a liderança de Neemias. Fora essa falsa profecia que teve aí, no verso 19, algumas pessoas falavam de Tobias. Tobias era um cara que tinha um bom trânsito em Jerusalém, e muitos conheciam ele, e as pessoas ficavam falando das boas obras de Tobias na frente de Neemias, no intuito de minar a liderança de Neemias. O que acontece é que a nenhuma dessas tentativas Neemias cedeu. Ele permaneceu firme e o povo também. E depois de 52 dias o muro é terminado, sem brecha alguma. A revelia do que aquelas pessoas estavam querendo fazer, Neemias não os escuta somente o que Deus colocou em seu coração e segue a grande obra que ele estava fazendo. Ele pratica alguns atos aí no capítulo 7, como estabelecer os guardas em Jerusalém, traçar uma relação das pessoas que voltaram, os sacerdotes, verso 39, os levitas, verso 43, os servidores do templo, verso 46, os filhos dos servos de Salomão que voltaram. Então, finalzinho aí, verso 66. Toda essa congregação, capítulo 7, acompanhe comigo.
junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Então foi esse o povo que voltaram para Jerusalém. E foi instituídas as contribuições para o templo, né? Ele, mais uma vez, deu um exemplo aqui, né? O governador deu para o tesouro em ouro, perdão, ele faz aqui uma leitura, né, sobre a história que já tinha sido contada. A gente lê essa história aí em Esdras capítulo 2, versos 68 e 69, de como os primeiros exilados, né, retornam e se estabelecem naquela região, né, criam assentamentos naquela região. Então, finalizando aqui no capítulo 7, Neemias construiu o muro. Beleza. E aí? Acontece que tudo isso estava acontecendo, e a vida do povo espiritual ela não poderia parar. E nós vemos isso como aconteceu lá no livro de Esdras, como o altar foi erigido primeiro, exatamente para poder o povo começar a adorar a Deus novamente. E aí Esdras começa a ensinar. E esse relato é exatamente aqui, dos capítulos 8 e o capítulo 10. Eu não vou ler todos eles, porque a gente gastaria um tempo elevado, mas eu queria só salientar algumas coisas aqui. A primeira é o seguinte, é que o povo pediu para Esdras ler a lei perante a congregação. Isso aconteceu, está aí no verso 12. Aí Esdras começa agora a exercer também o ministério que ele recebeu da parte de Deus, que era de ensinar. E ele começou a ensinar junto com os levitas. Esdras estava lá num púlpito e junto com os levitas estavam ensinando, interpretando a lei. A gente comentou no livro de Esdras que algumas situações precisariam de interpretação, da extração de princípios subjacentes à escritura. Como assim? Lembre que a lei foi dada para um estado teocrático, para que o rei de Israel governasse. O povo aqui está numa situação de vassalo, possui alguma autonomia, mas quem rege, quem governa, é um rei persa, de outra linhagem étnica, de outro povo. Então, eles não poderiam aplicar tudo que estava na lei, mas a lei trazia princípios que precisavam ser aplicados. E quem executou isso com maestria foi exatamente Esdras, né? Para alguns rabinos, inclusive, é o início aqui das sinagogas, né? e da interpretação. Né? A tradição rabínica também faz interpretação sobre a lei. Né? Isso está exemplificado no verso 8 do capítulo 8. Leram no livro da lei, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Até porque, vamos só recapitular aqui o pano de fundo, basicamente a língua que era falada naquela época também, a língua diplomática, por assim dizer, era o aramaico. Então, existia também essa dificuldade de se entender a língua. Né? O texto estava escrito em hebraico e algumas pessoas já falavam aramaico. Então, isso também fazia parte da tradução, da interpretação da lei. Então, os levitas parecem exatamente exercer esse ofício junto com Esdras. E o povo começa a chorar, mas vem aquela expressão tão bonita que é usada, né? A alegria do Senhor é a nossa força, que está aí no final do verso 10, que o povo chora, pranteia, mas os levitas, né, e o próprio Esdras diz assim: alegrem-se no Senhor, porque o Senhor, a alegria do Senhor é a vossa força. E eles começam a se alegrar, né, no Senhor. E aí a festa dos tabernáculos ela é comemorada. A festa dos tabernáculos ela é comemorada no 7º mês do calendário judaico, junto com outras duas festas. A festa das trombetas e o Yom Kippur, que era o dia do perdão. A festa das trombetas é conhecida hoje como Rosh Hashanah, que é o ano novo judeu, era o início do novo ano. E a festa dos tabernáculos ela é comemorada a partir do 15º dia do 7º mês. A festa do Yom Kippur, que era o jejum, né, o dia do grande jejum, do arrependimento,
ela não está citada aqui, que ela acontecia a partir do 10º dia. Mas a ênfase está na festa dos tabernáculos, porque o povo achou escrito isso na lei. Tudo que começa a acontecer agora com o povo é decorrência do entendimento e do aprendizado da lei. E como desdobramento do ensino, as práticas começam a acontecer. Verso 14, que a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos deveria ser feita. Então, verso 18, dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias, do 15º até o 22º dia. No 24º dia, porém, eles fizeram arrependimento e confissão de pecados. Instituíram aí um jejum, um pano de saco e confessaram os seus pecados. O verso-chave aí desse capítulo 9 é o verso 5. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, Senhor, que ultrapassa todo bem dizer e louvor. Só tu és Senhor, que fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nelas há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. E aí é traçado aí em resumo toda a história do povo de Deus, desde Abraão até o povo ir para o exílio, né? Antes do povo ir para o exílio, né? Culminando no finalzinho aí do verso 36 do capítulo 9: eis que hoje somos servos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, que segundo a sua vontade dominam sobre o nosso corpo, sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Parece que o povo só volta para Deus exatamente no momento de angústia. Interessante que nesse resumo é citado o período dos juízes, onde isso acontece de forma recorrente, né? Se você lembrar, quando a gente estudou o livro de Juízes, tem lá aquele ciclozinho vicioso: o povo clama, aí Deus dá um libertador, aí o povo se deprava de novo, aí vem a disciplina, aí o povo, depois disciplinado, desperta e adora ao Senhor, o Senhor manda novamente um juiz para poder julgá-los e livrá-los das suas assolações. Mas parece que o povo não aprendia com a lei, né, com a história dos seus antepassados, e agora eles também se encontravam em grande angústia. E o auge do ensino da lei é exatamente esse. Ao serem ensinados pela lei, ao serem confrontados pela justiça da lei, essas pessoas olham para os seus próprios pecados e se entristecem, se arrependem, confessam seus pecados, porque sabem que pecaram contra o Senhor. E aí, por conta de tudo isso, foi realizada uma aliança. E essa aliança foi uma aliança escrita, verso 38 do capítulo 9. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então o povo aqui sela, né, assina uma nova aliança, dizendo que vai cumprir, que vai voltar a andar nos estatutos de Deus. E aí a gente se encaminha para o final. O capítulo 11 traça mais uma vez aí os que habitaram em Jerusalém. Não podia ficar todo mundo ali na cidade de Jerusalém. Então o que é que aconteceu? Um sorteio foi feito para que um em cada 10 ficasse na cidade de Jerusalém para repovoar. Aqueles outros estariam assentados em regiões próximas, em outras cidades de Judá. Note que esses assentamentos que o povo acabou habitando era inclusive maior, segundo alguns comentaristas, do que a extensão territorial que teve quando era reino, né? Talvez uma clara referência da restauração do governo eterno de Deus sobre o seu povo. E aí o capítulo 11 dá ênfase aos sacerdotes que vieram. O capítulo 11 mostra que ficaram em Jerusalém. O capítulo 12 são os sacerdotes. E no finalzinho do capítulo 12 tem a dedicação dos muros, né? A consagração dos muros, verso 27. Eles se purificaram ali, se juntaram os filhos dos cantores, como também
os sacerdotes, os levitas, e purificaram o povo e as portas e o muro. Verso 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo uma mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. E aí eles foram consagrar esse muro, né, essa obra que eles tinham feito. E foi oferecido sacrifício, né, e grande alegria foi instaurada ali entre o povo. Verso 43. No mesmo dia ofereceram grande sacrifício e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. A alegria pela cidade está agora iniciando a sua caminhada de retorno, da sua identificação enquanto cidade do Deus vivo, cidade de Davi. Só que o que acontece? Neemias precisou se ausentar e o povo tinha ciência, a partir do ensino da lei, que Esdras já tinha começado a fazer, e que não poderia se casar com pessoas estrangeiras, né? A gente já viu Esdras reprovando, disciplinando o povo lá no finalzinho do seu livro. Só que isso volta a acontecer aqui durante o governo de Neemias. Neemias se ausenta, precisa voltar à Pérsia, e aí o povo começa a praticar esse tipo de casamento, né, misto. E na verdade esse casamento misto, ele aparece na figura de um sacerdote, um dos filhos de um sacerdote, que era genro de Sanbalate, que era exatamente aquele que se opôs à construção do muro. Outros judeus se casaram, mas isso acaba sendo exemplificado com maior ênfase por esse sacerdote, por esse filho do sacerdote, do sumo sacerdote, Eliasibe, ter se casado com uma pessoa de fora do povo, né? Um casamento misto que já havia sido proibido no início do capítulo 3, isso está bem exemplificado aí. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Mas nosso Deus converteu a maldição em bênção, ouvindo eles, o povo, esta lei, e apartaram de Israel todo elemento misto. Então, tem dois exemplos aqui, que na ausência de Neemias aconteceram, que revelaram ainda o coração empedernido, duro do povo. O primeiro é de Tobias ter sido abrigado no templo. Um sacerdote criou acomodações para que alguém que se opôs à construção da cidade morasse no templo, e Neemias, quando voltou, acabou com isso, tirou ele de lá, e o povo deixou de sustentar os sacerdotes e os levitas. Isso foi instituído por Neemias. Lá, a gente já vê isso aqui no finalzinho do capítulo 12, a partir do verso 44, mas isso também está descrito aqui por Neemias num dos seus atos, de que o povo deveria sim manutenir, deveria sustentar esses levitas. Ele instituiu inclusive um valor a ser pago para que os sacerdotes eles só se dedicassem de fato ao ensino, à instrução e não saíssem desse serviço. Acontece que essas obrigações, na verdade, acabaram sendo negligenciadas. E o que aconteceu? Aconteceu que os levitas tiveram que, para poder sobreviver, trabalhar nos campos. A primeira instituição de Neemias está lá no capítulo 10. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares. Então já estava instituída a forma pela qual o templo ia se manter. Só que essa manutenção é negligenciada. Verso 10. Sobre que os filhos dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço
tenham fugido cada um para o seu campo. Ele contendeu com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ele ajunta os levitas, restitui os levitas aos postos e traz dízimos dos cereais, né, para poder manter os levitas unicamente no serviço da casa de Deus. Uma outra reforma que ele faz agora, depois que ele vai embora e o povo fica sozinho, né, mesmo ele tendo nomeado pessoas para ficar lá, é restabelecer o sábado. Quando a gente vê o relato, né, aquele que eu falei da síntese, que tem aqui no capítulo 9, se você tiver a oportunidade aí, a cautela de ler, você vai ver que uma das coisas que está descrita lá no verso 14 é que o santo sábado foi retomado, o dia de sábado. Inclusive ninguém iria comprar nem vender nada, mesmo que fosse de estrangeiro nesse dia, fazia parte da aliança. Está no capítulo 10, verso 31. Só que o povo começa a negligenciar de novo. Neemias, quando volta pela segunda vez, vê exatamente isso, que o povo está vendendo, está comprando no dia de sábado, e restabelece isso. Então, tem 3 pontos aqui, pelo menos, né? A purificação do templo, com a expulsão de Tobias, a restauração da manutenção dos levitas, a instituição do sábado e a revogação do casamento misto. 4, na verdade, né? Não são 3. 4 reformas, mesmo depois de tudo que Neemias tinha feito, depois de tudo que Esdras havia ensinado a esse povo. Então, verso 30 finaliza exatamente com isso. Limpei-os, pois de toda estrangeirice designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu ministro, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Então, nós vemos aqui a obra do reformador Neemias. Nós vemos como ele, a partir de uma oração no capítulo 1, conseguiu, por meio da influência do Espírito de Deus, do Espírito que ensina o povo, que mostra ao povo qual é o caminho que deve andar, ele mesmo, ensinado por esse Espírito, ele realiza todas essas reformas, não no seu poder, mas no poder de Deus. Da mesma forma como nós podemos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, nós podemos dizer também que a lei do Senhor, ela é justa e ela nos conduz pela sua bondade ao arrependimento. A tristeza que é causada pelo arrependimento é uma tristeza boa, porque ela vai gerar frutos dignos de arrependimento. Ela vai gerar um retorno à piedade e um afastamento do pecado. Eu queria ressaltar algumas coisas aqui do livro de Neemias para as nossas aplicações. Neemias é um exemplo de liderança, inclusive para todos nós. Se a gente for olhar no capítulo 11, nós vamos ver que Neemias é aquele homem que ora, mas ele não é só um homem que ora, ele é um homem que age. Ele orou antes de falar com o rei, mas ele não se furtou em falar com o rei. Lá no capítulo 4, nós vamos ver que Neemias é o homem que luta. Ele não deixa de fazer o seu serviço ou não se intimida com as ameaças sofridas, conquanto que ele termine a obra que ele tem para fazer. Né? A gente pode até lembrar lá de Paulo, né? Nada tem minha vida por preciosa. Neemias foi estabelecido para um propósito e vai terminar esse propósito, independentemente dos adversários que ele possua. Ele é um homem justo, ele extingue a usura e esse ato egoísta dos homens de escravizar os seus próprios irmãos. Já que cabe o esclarecimento. Essa usura aqui, ela pode até ser, algumas pessoas podem até questionar, como assim a usura? Emprestar dinheiro a juros, não é isso que os bancos fazem? A ideia aqui da Bíblia é mostrar o seguinte: o empréstimo para tratar de necessidade dos irmãos, ele não está em discussão. Quando o irmão está passando por necessidade, nós não devemos emprestar e cobrar lucro sobre ele, porque ele já passa por uma situação de dificuldade e de necessidade. A ideia do empréstimo com lucro, com juros, ela pode até existir se você for emprestar um dinheiro que é seu, no caso, contanto que você, né, seja uma instituição financeira autorizada para isso, para que alguém invista em algo que vai trazer lucro para essa pessoa também. Mas para os cristãos, emprestar visando o lucro a quem passa necessidade não é um princípio bíblico, é na verdade um ato de egoísmo. Nós devemos ser generosos, como Neemias também
justo foi e generoso foi também, ao não só repreender, como a ser o próprio exemplo. E ele é o exemplo de hospitalidade, de generosidade também. E um exemplo de foco. Verso 3 do capítulo 6. O pessoal está chamando ele para se reunir, estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar. Por que eu pararia a obra? Uma clara demonstração de estar totalmente comprometido e unicamente comprometido com a obra do Senhor. Nós vemos também que o ensino da lei de Deus, o ensino da palavra, é o meio de graça que Deus elegeu para chamar aquelas pessoas ao arrependimento, para contrastar os seus pecados. Através da pregação da palavra que nós chegamos ao arrependimento. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos incitados a guardar a lei. Essa aliança perfeita forjada pelo sangue de Cristo, ela é eterna, e a todos aqueles que se achegarem por meio dele herdarão também as promessas dessa aliança. Isso quer dizer, gente, que nós precisamos permanecer em permanente vigilância, porque os nossos pecados, eles vão tentar de todas as formas voltar à atividade. E assim como aconteceu aqui, Neemias exorta esse povo, nós devemos estar atentos, vigilantes, para não cairmos mais uma vez em tentação. Neemias é um tipo de Cristo. Estudando a tipologia bíblica, Neemias é um tipo de Cristo. Tudo isso aponta para Cristo. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Jesus Cristo é aquele que peleja por nós. Jesus Cristo é justo. Jesus Cristo é generoso. Foi Jesus Cristo que entrou no templo quando viu todo mundo vendendo coisas ali, transformando aquela casa de oração em um covil de salteadores. Jesus Cristo é um líder nato, ele não só se coloca como exemplo, mas ele se doa como o mediador da aliança. Ele é aquele que ensinou, através das suas palavras, o evangelho genuíno, de que era necessário crer em seu nome. E ele envia o Consolador para nos ensinar de que todas essas coisas que ele falou são verdadeiras, testificando com o que ele falou. Nós estamos mais para o povo do que para Neemias. A gente precisa reconhecer isso. Precisamos ter essa humildade de reconhecer que nós pecamos contra Deus e que os nossos pecados eles podem ser perdoados se nós nos achegarmos a Deus mediante Jesus Cristo, seu Filho. E que devemos vigiar. Aqueles que ensinam, aqueles que exercem autoridade e liderança na igreja, que atentem também para os seus próprios pecados, peçam perdão pelos seus próprios pecados e busquem servir na igreja como esse líder, como Neemias, que usou o seu próprio exemplo, não só para repreender, não só para disciplinar, mas para ensinar como as pessoas deveriam fazer, como elas deveriam se conduzir. Fico feliz que a gente tenha chegado até aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe esse estudo, que você possa se aprofundar no livro de Neemias, que é um livro rico, tem muito mais coisas que nós não podemos tratar nesse breve encontro. Deus te abençoe, um grande abraço.